Educação Unesco, a clonagem das mentes, Jean-Marie Lambert. Introdução. Morreu há muito a figura carinhosa da professora amiga que morava no coração dos pais e das crianças. A tia a ensinar vírgulas e tabuadas com amor, de sobra e castigo na dose certa já faz parte da história. O professor é hoje doutrinador a apropriar-se do aparato educacional para promover uma agenda política e substituir a família no papel de educar. O fenômeno remonta à queda do regime militar e representa, sem dúvida, o maior sucesso de estratégia gramsciana da história. Nasce da aliança das associações docentes com sindicatos e partidos de esquerda para confiscar a Constituinte no fim da década de 1980. Um momento de suma importância para entender os rumos do ensino, porque, entre barganhas e negociatas, a Carta Magna assentou os fundamentos de uma ditadura cultural que as vertentes de inspiração marxista chamam de gestão democrática. Tentar captar o episódio como fato isolado conduz a perder o alvo por uma distância astronômica, pois a guerra escolar integra uma campanha mais ampla, cujas voltas e reviravoltas transcendem de longe as fronteiras do Brasil e as manobras da hora. Sala de aula, na realidade, funciona como átomo ínfimo de um projeto imenso. E professor é inocente útil, de uma intenção bem maior que o próprio entendimento. A nação, como tantas outras, vive tempos de colonização educacional. Importa conceitos pedagógicos e quadros ideológicos incubados nas universidades norte-americanas para difusão periférica via organismos multilaterais, com a cumplicidade ativa de uma esquerda ironicamente radicada no discurso anti-imperialista. Diversidade sexual, gaysismo, minoria, gênero e demais fantasias a compor o imaginário globalista não emanam do Brasil profundo. São, isto sim, invenções alienígenas a atropelar o ambiente de casa com a ajuda de forças políticas e financeiras de fora. O dinheiro sempre carrega as ideias pelo mundo. E hoje, como ontem, não falta índio para vender a alma em troca de espelhinho. Da coroa portuguesa à Unesco, nada mudou na essência. Longe de gerar pensamento autônomo, CNTE, LDB, PNE, PPP, BNCC e todo labirinto de entidades, siglas, conselhos ou instrumentos legais a brotar de 2 décadas de governo participativo, trabalharam no ajuste de currículos, métodos, valores e comportamentos à regra onusiana, transformando o educandário em linha de montagem de cabeças politicamente corretas. Universidades e ministérios fizeram-se correia de transmissão de uma cosmovisão externa. Veio das conferências internacionais para o MEC, para as secretarias, para as escolas e para a cabeça da garotada, com uma constelação de ONGs e movimentos sociais abrindo as portas. Foi um contágio de mão única, sempre de lá para cá, nunca de cá para lá. O que pensa o povo, por sinal, jamais foi problema. A sociedade civil organizada conversou com o Banco Mundial, a ONU ou as fundações filantrópicas conforme a hora e pouco tempo teve para indagar os gostos da terra. As páginas a seguir empreendem de confrontar a hipótese com a realidade dos fatos. Para tanto, rastreiam as origens históricas do ensino público na Prússia do século XIX e o subsequente transplante de modelos nos Estados Unidos. Explicam, outro sim, a gênese da psicopedagogia e a conversão progressiva da escola americana em laboratório de psicologia behaviorista, a priorizar a indução de atitude e produção de funcionalidade social, em detrimento dos conteúdos cognitivos. Realizam, ademais, uma incursão no construtivismo, a compor a base pedagógica da matriz educacional global. A sequência desmonta o quebra-cabeça ideológico, o Unesco, esmiuçando cada elemento constitutivo. Humanismo científico, internacionalismo, multiculturalismo, darwinismo, freudianismo, feminismo, homossexualismo político, marxismo cultural, gramscianismo, pós-modernismo, desconstrutivismo, direitos humanos, ambientalismo, indigenismo e desarmamento representam a pauta de adesão. Anticolonialismo, anti-ocidentalismo, anti-intelectualismo, anticristianismo e antinatalismo constituem o bloco de rejeição. A primeira parte dilucida, pois, a base institucional e o fundo pedagógico da politização Unesco, enquanto a segunda desvenda a fonte, a construção, a natureza
e o propósito das doutrinas em oferta. O terceiro capítulo adentra, então, a geopolítica. Examina os mecanismos de clonagem mental e propagação mundial da cultura globalista. Analisa a homogeneização afetiva. Pesquisa a moldagem do cidadão universal, uniforme e unidimensional. Estuda a produção de uma sensibilidade única, de uma emotividade única, de uma racionalidade única, de um tipo antropológico único. Perscruta ainda a informatização do ensino e da avaliação, ressaltando o interesse dos setores de alta tecnologia em tal política, bem como o efeito correlato de padronização do pensamento. Aborda, em seguida, a crescente influência da psicologia ou da psiquiatria na educação e a consequente medicalização dos problemas de aprendizagem e disciplina. Repertoria as técnicas de manipulação psicopedagógica e, por que não dizer, de lavagem cerebral subjacentes às metodologias propostas. Disseca as armadilhas do multiculturalismo a transversalizar a apresentação de toda e qualquer matéria. Comenta o revisionismo histórico a redesenhar os livros didáticos para diminuir o mérito civilizatório do Ocidente e enaltecer aportes africanos, ameríndios ou asiáticos. E expõe, finalmente, as formas de disseminação ideológica via fundações, ONGs, conferências internacionais e convênios. O último segmento faz a ponte entre o quadro universal e o plano nacional, percorrendo os mecanismos de internacionalização do molde unesco. Volta, para tanto, às origens do associativismo professoral e descreve a articulação do sindicalismo docente com a esquerda a ocupar o vácuo de poder no fim do derradeiro governo militar. Explana, nesse contexto, as manobras para a inserção da participação popular, com a noção derivada de gestão democrática do ensino na Constituição de 1988. Termina mostrando a hegemonia esquerdista na construção do atual Sistema Nacional de Educação e na sua subsequente geminação com um referencial global. A obra sequer acadêmica e argumenta nos estreitos limites da equação científica. Evita, portanto, qualquer consideração teológica e em nenhum momento recorre a juízos de inspiração religiosa. Contudo, o humanismo científico e toda a base filosófica do globalismo são incompatíveis com o classicismo greco-latino e colidem frontalmente com o cristianismo. Rejeitam tanto a visão aristotélica quanto os pressupostos bíblicos sobre a natureza humana e convidam a maneiras diametralmente opostas de relacionar-se com a vida. Na realidade, a educação unesco descristianiza o mundo e propõe uma dogmática ateia, o que causa um choque de culturas e inúmeros problemas de ajuste societal em toda a configuração civilizatória de um fundo protestante ou católico. Um fato material é suscetível de apreensão científica que, a esse título, será oportunamente evocado sempre que útil à clarificação do fenômeno político. Embora rigorosamente alicerçado em fatos e citações jornalísticas ou bibliográficas nos moldes clássicos da produção acadêmica, finalmente, a redação não é filosoficamente neutra. Assume antes a defesa daquilo que a proposta globalista agride. Veicula, portanto, a intenção dupla de transmitir conhecimento e induzir a reação política, somando as feições de um texto de opinião à perspectiva de interpretação teórica. No total, convida a uma análise sistêmica dramaticamente ausente da formação docente e visa despertar o professor para a leitura crítica da própria realidade política. Muito além disso, contudo, propõe uma ferramenta cidadã de empoderamento da família, hoje tão perto dos dramas da vida, mas tão longe dos mecanismos decisórios de Brasília.